Boa noite a todos e a todas. Esse é mais um programa da nossa parceria com o Portal 247, a revista Fórum e o Portal DCM, mais o PT na Câmara, o PT no Senado, o PT Nacional, a Fundação Perseu Abramo. Hoje nós vamos fazer um debate sobre a crise do corona, do tema Corona Crise no Parlamento. Então, nós vamos estar com a presença da nossa presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, do nosso líder no Senado, Rogério Carvalho, e o nosso líder na Câmara, Enio Verri. A gente queria iniciar com a presidente do partido, a Gleisi, explicando que é uma coisa que as pessoas vêm falando muito hoje na rede, que é a apresentação amanhã, em conjunto com uma série de entidades e partidos, do pedido de impeachment do Jair Bolsonaro. Eu queria que a nossa presidente iniciasse a sua fala falando sobre esse tema e também tem uma justificativa aqui do nosso líder no Senado, Rogério Carvalho, porque ele está, ao mesmo tempo que está aqui na nossa live, ele também está na sessão, e ele vai ter que entrar e sair, como ele disse, por conta de que ele está acompanhando a votação de um projeto importante lá. Então, eu queria começar com a nossa companheira Gleisi falando sobre a questão do processo de impeachment e, em seguida, passar para o nosso companheiro Rogério, se ele estiver ainda na sala. Boa noite, Alberto. Boa noite, Enio. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos que estão nos vendo, assistindo aí pelo Portal 247, pelo DCM, Fórum, também pela TV PT. Eu sugiro, Albertinho, até por conta da sessão no plenário do Senado, conheço a dinâmica, que o Rogério pudesse, então, falar conosco e, na sequência, eu falo já sobre o pedido do impeachment, enfim, complemento, porque aí a gente já libera o nosso líder para ir lá orientar o nosso pessoal e fazer o bom combate. Bom, primeiro, boa noite a todos, o meu companheiro Enio Verri, companheiro de liderança, a nossa querida presidente Gleisi Hoffmann, que tem feito um papel extraordinário, representando aí o maior partido da América Latina, o maior partido do Brasil, e também representando a força das mulheres. Esse partido é especial, inclusive, por isso, viu, Gleisi? Tem uma presidenta mulher, isso é muito importante. Cantalino, prazer falar com você. Eu quero dizer que hoje nós estamos votando aqui no Senado um projeto de lei de autoria da nossa bancada, de nossa autoria, que prevê a utilização de leitos de UTI da rede privada por usuários do sistema público de saúde. O nosso relator é o Humberto Costa, que foi líder do PT no Senado no ano passado e um senador conhecido de todos, e eu estou aqui acompanhando a votação e, por isso, devo me ausentar em alguns momentos, talvez em grande parte da live, em função dessa votação. Mas quero deixar aqui o recado de que o Brasil vive um momento muito difícil, um momento em que não é a inação do presidente que complica o combate à pandemia, é a ação contra as medidas acertadas, as medidas corretas de combate à pandemia, que é do isolamento. Ele é o principal elemento de boicote à defesa da vida. Agora, ele mesmo autorizando, por conta própria, o uso da cloroquina, sem nenhum tipo de autorização científica, sem nenhuma evidência científica da sua eficácia, e eu estou aqui dizendo, e quero dizer para todos, que o Brasil tem que assumir a defesa da vida, e o impeachment do presidente atual é, na verdade, uma força em defesa da vida. Eu acho que o que está em jogo neste momento é a defesa da vida, e o presidente é um elemento que coloca em risco a vida de todos os brasileiros e brasileiras neste momento de pandemia, e também a economia. A gente viu o PRONAMP, que é o Programa de
de auxílio às micro e pequenas empresas, os vetos que ele fez, principalmente no item que é a carência. A gente viu o veto dele a mais de 20 categorias profissionais para receber o auxílio emergencial. É importante que todos os nossos seguidores, todos que estão assistindo a TV PT, que estão assistindo a TV 247, que estão nos assistindo, que entendam que o que o presidente tem feito é só forçar a abertura e expor a população à contaminação. Isso é uma ação genocida e nós não podemos conviver com isso e, portanto, esse presidente precisa ser julgado e impedido de continuar a produzir mortes no nosso país, que é isso que a gente está vendo. Já são mais de 18 mil mortos e a perspectiva é muito sombria diante da atuação do presidente, que atrapalha a ação dos governos estaduais, a ação de quem quer combater essa pandemia e evitar a morte. Como nós somos um partido que temos como causa principal a defesa da vida, a garantia de direitos, a democracia, as liberdades individuais, todas as questões que são fundamentais no mundo civilizado, nós temos o dever de nos colocarmos em luta contra esse presidente, e a forma é o impeachment já. Então, eu me despeço de todos e volto aqui para a sessão do Senado. Impeachment, sim e já. Obrigado, presidente. Obrigado a todos vocês. Valeu, Rogério. Foi muito boa suas informações sobre a questão do Senado, que é também uma reivindicação que a nossa militância, nossos apoiadores do nosso partido fazem, e também da atuação brilhante dos nossos senadores, nessa luta que a gente está nesse Congresso Nacional, nesse período de pandemia. E agora passar para a nossa companheira Gleise, que vai explicar para a gente aí amanhã essa entrada do pedido de impeachment do genocida Jair Bolsonaro. Estaremos juntos amanhã, Gleise. Um abraço. Valeu, Rogério. Rogério. Saudar o Rogério, saudar a nossa bancada no Senado, que de fato tem sido muito lutadora, guerreira lá, importante. Fizeram a votação do Enem, adiando o Enem, que já veio para a Câmara também, para a gente atuar, ou seja, temos que proteger, né, a maioria dos estudantes brasileiros que não têm acesso à internet como uma parte tem, ou não tem os mecanismos, né, de educação à distância, e, portanto, entrariam com certeza em condições piores numa disputa. Então, essa ação do Senado, da Câmara também no apoio, fez com que o governo, de fato, adiasse o Enem. Então, quero parabenizar, porque teve uma atuação grande da nossa bancada lá e do nosso líder, Rogério. E, de novo, Albertinho, cumprimentar você, cumprimentar a Fundação Perseu Abramo por esse ciclo de debates, pelo Observatório do Coronavírus. Eu tenho acompanhado aí as atividades e as discussões, cumprimentar também o Portal 247, a Revista Fórum, o DCM, que se irmanaram, né, na transmissão desses programas para que eles tenham maior alcance, porque é justamente isso, nós precisamos falar para as pessoas, conscientizar, dizer o que está acontecendo e quais são as medidas que nós precisamos tomar. E também faço aqui uma saudação ao nosso companheiro Aloysio Mercadante, que é o presidente da FPA, e a TV PT, que está sempre junto aí, transmitindo os programas, né? E todo o pessoal que está nos assistindo nesse horário, mesmo tarde, que está nos acompanhando. Gente, é o que o Rogério falou. Nós, desde o início dessa pandemia, dessa crise, nós temos colocado o PT a serviço da população brasileira, na defesa da vida, dos interesses das pessoas, da renda das pessoas. Aliás, a coisa mais efetiva que esse governo está fazendo, que é o pagamento de R$600 de verba emergencial para a população, só foi possível porque nós propusemos. O PT propôs e discutiu com a oposição uma verba emergencial, um seguro emergencial de um salário mínimo para ajudar as famílias nesse período da pandemia, da crise da pandemia.
ocorre que no Congresso, os Bolsonaro não queria dar, vamos lembrar, queria dar R$200 depois, e no Congresso, depois de muita negociação, nós conseguimos fechar em R$600. Então, a coisa mais efetiva, mais importante que o governo concretizou para enfrentar a crise na pandemia não foi proposta do governo, foi proposta da oposição e veio do Congresso Nacional. Essa é a grande realidade, porque até agora o crédito que o governo prometeu para as micro e pequenas empresas não saiu do papel, eles estão exigindo que as empresas tenham bancarização da folha de pagamento. Então, como é que você faz com um restaurante, com uma lanchonete, que paga o garçom, o cozinheiro no final de semana em dinheiro? Esse não pode pegar crédito, né? Autorizar as empresas a suspender o contrato de trabalho e diminuir salário, ou seja, não estão colocando crédito barato para as empresas para poder ter capital de giro e poder chegar lá na frente em pé para ter as suas atividades e continuar empregando, apostam contra a ciência e a saúde, estimulam o convívio social quando a gente precisaria o isolamento, estimula o uso de remédio que não está provado, briga com o governador, com o prefeito, com o médico, com o cientista, ou seja, Bolsonaro não tem capacidade para ser presidente da República, não tem capacidade administrativa, política, humana, né? Ele não consegue se colocar no lugar do outro, ele é capaz de fazer piada com a morte, né? Ele fala, e daí? Eu não sou Messias para salvar as pessoas, ou diz que a direita toma cloroquina e a esquerda tubaína, como se nós tivéssemos, entendeu, uma grande convescote e as pessoas estivessem se divertindo. Lembrar que nós temos já um número de mortos, né, oficial, que está subestimado, mas que passa aí dos 14 mil, já está nisso, e muito mais de 200 mil pessoas infectadas. Então, é uma barbaridade. O que nós estamos vendo é que o problema não são medidas que a gente possa apresentar e o governo executar, porque já tentamos todas. Vou repetir, a única que eles tiveram que executar, porque, de fato, nós aprovamos, a Câmara avançou, foi, o Congresso, foi a renda, e ainda mal executada, demora para pagar, põe só a Caixa Econômica, exige CPF de filhos, de dependentes, enfim, muito ruim. Então, o que nós estamos vendo? Que com Bolsonaro não dá para continuar. Por isso que a gente tem que ir para o fora Bolsonaro. Ele é o epicentro da crise. Nós já temos ação na Justiça Eleitoral contra Bolsonaro e a sua chapa, que é Mourão, junto com Mourão, caçar a chapa, porque cometeram crime eleitoral em 2018. Nós já temos processo no Supremo Tribunal Federal, que é para também processar o Bolsonaro por crime comum, com as denúncias do Moro, e o Moro também é processado por nós, mas crimes contra a vida, contra a saúde, incitação ao público a fazer aglomeração, essas pataquadas todas dele aí, que ele faz, e faltava ainda uma ação no Congresso Nacional, uma ação política de julgamento do Bolsonaro. Mas nós achamos, Albertinho, que a gente tinha que articular com um grupo maior de pessoas, pessoas, entidades, para que a gente mostrasse que a sociedade está descontente com o Bolsonaro. Então, amanhã, nós vamos estar entrando, sim, com um pedido de impeachment coletivo. Às 11 horas, nós vamos protocolar na Câmara um pequeno grupo, né, representativo de todas essas entidades, partidos, juristas. Vamos protocolar na Câmara e participar de um ato silencioso fora da Câmara dos Deputados, com máscara, todo mundo devidamente afastado, mas para mostrar ao Brasil e ao mundo que nós estamos descontentes e que queremos tirar Bolsonaro da onde ele está, que ele é o epicentro da crise. Então, amanhã nós vamos fazer essa apresentação do pedido. Então, nós já temos aí juristas que estão assinando conosco, apresentando a peça, como o Celso Antônio Bandeira de Mello, o Lênin Streck, a Veida Zancaner, a Carol Proner, Pedro Serrano, 3 ex-ministros da Justiça, o Tarso Genro, o Zé Eduardo Cardoso, o Aragão, enfim, gente de peso na área jurídica. Partidos, são 7 partidos que estarão juntos apresentando também o pedido. O PT, o PSOL, o PCdoB, o PCB, o PCO, o PSTU e a UP, que é o mais novo partido que foi criado aí, que é a União Popular, partido também de lutas populares.
e mais de 400 entidades assinam conosco esse pedido. Então, é um pedido representativo, eu espero que o Congresso tenha sensibilidade, o presidente da Câmara também tenha sensibilidade, perceba isso e que a gente possa, no mais curto período de tempo, instaurar esse processo, porque se o Bolsonaro não sair de onde ele estiver, nós não vamos conseguir tirar o Brasil da crise e proteger o povo brasileiro. Isso é bastante significativo, esse apoio dos partidos e dessas 400 entidades. Também essa questão que você colocou dos juristas, vai ser a gente não é que demorou, a gente estava, na verdade, o partido, pelas informações que a gente tem divulgado e recebido, é que o partido estava querendo fazer uma coisa que fosse substancial, não uma mera palavra de ordem para dizer fora Bolsonaro, quer dizer, sem ter nenhum efeito prático. Então, nesse sentido, eu também queria ouvir do nosso líder, Enio Verri, como é que ele acha que vai ser a tramitação dessa proposta na Câmara, como é que está essa lógica aí do Bolsonaro com o Centrão, que ele explicasse um pouco isso também, que é um dos dilemas que o nosso pessoal fica querendo, fica nos questionando nas redes. Enio. Boa noite, Albertinho, um grande prazer falar com você, presidenta Gleice Hoffmann, também. Hoje eu não tive a oportunidade de fazer nenhuma reunião com ela ainda, né? Fazemos 3, 4 por dia. Um cumprimento especial ao senador Rogério Carvalho, e reconhecendo a sua ausência, até porque a pauta que ele está votando hoje no Congresso, no Senado, é muito importante para nós. Eu vou falar um pouco sobre isso, antes eu vou fazer um apelo para a presidenta Gleice, na próxima intervenção dela, passar detalhes, YouTube, para amanhã à tarde, eu tenho certeza que a militância vai querer assistir dentro de casa todo esse evento, além de vocês que estarão em Brasília. Nós que temos que ficar em casa estamos com dor de cotovelo, né? Mas vamos lá. Primeiro, hoje existe um quadro que o Bolsonaro está explorando. Claro que ele tem pesquisas antes da gente ou ao mesmo tempo que a gente. A pesquisa, como foi mostrada de hoje, ele vem perdendo apoio popular. O debate do impeachment é um debate que implica, basicamente, ele reduzir a sua base social, de um lado, e não ter votos suficientes na Câmara dos Deputados para garantir que ele fique. Esse é o cenário que o debate que tem. E o que viu Bolsonaro? Bolsonaro está vendo que sua base social está caindo, as pesquisas hoje já mostram uma grande queda de apoio à sua política e de aprovação ao seu governo, o que é natural até. E, por outro lado, ele olha para o Congresso, para a Câmara dos Deputados Especial, com receio. Nesse sentido, ele fez um acordo com o Centrão e está levando o Centrão para a base do governo. Eu quero ressaltar primeiro a companheirada que está nos assistindo, que é o Centrão sendo Centrão. O Centrão, desde quando foi criado, ele foi criado para ser base do governo, né? Ele vai onde existem cargos. A ideologia dele apoia o governo. O problema é que os governos mudam, mas ele sempre apoia o governo. Não é, Albertinho? Se você pegar desde o tempo de Sarney até agora, ele foi governo. No governo Dilma, até a sexta-feira à noite, eles estavam no nosso governo, vários deles sendo ministros, saíram na sexta-noite para votar contra o impeachment no domingo, e no domingo votaram a favor do impeachment porque eles interessavam outros cargos. Bem, essa negociação do Bolsonaro com o Centrão dividiu hoje a Câmara dos Deputados em 3 grandes grupos. O grupo que eu vou chamar aqui de Centrão Velho. São 10 partidos. Ele é coordenado pelo deputado Arthur Lira, do Partido Progressista, e tem aquele histórico, né, do PP, do PL, todo aquele pessoal que tem um grupo ali de pelo menos uns 180 parlamentares. Aí nós temos o que chamaria do novo Centrão, que é o pessoal que está na base do Rodrigo Maia. Então fica ali o Democratas e o PSDB, que historicamente são muito ligados ao Rodrigo Maia, e fica ali também o Cidadania, que já entrou, inclusive, com um pedido de impeachment de Bolsonaro, além de solto vários líderes, vários parlamentares do PROS, de outros partidos, que não concordam em ir para a base do governo Bolsonaro. Ali dá em torno de uns 140 votos. E nós temos, dentro da oposição, em torno de 140 votos também. Então, nós temos mais ou menos dividido ali, vocês vão fazer a conta, dá uns 500 e pouco. Então, esse é o cenário que nós temos hoje, mais ou menos distribuído, que é positivo. Por que é positivo?
É positivo porque ninguém tem o número de votos suficiente para passar na marra alguma pauta. Isso força uma negociação por parte, em especial, do que a gente chama do novo Centrão, que é a base do Rodrigo Maia. Isso nos permite impor alguns acordos, permite aprovar algumas pautas que são interessantes e também permite conter alguns golpes. Eu quero ressaltar aqui, da semana passada, a medida provisória 910, que é a medida provisória da grilagem. O mundo todo, Albertinho, olhando essa medida, o mundo da cultura manifestando-se contra isso, e começou a votação, foi uma briga muito grande. Chegou uma hora que o MDB, que tem o seu partido dividido, uma parte que é para o governo, uma parte não quer, mas está ligado ao Rodrigo Maia, pediu para suspender a sessão, para retomar a sessão hoje, nesta quarta-feira. Nesta quarta-feira começou todo o jogo de pressão que é natural dentro do parlamento, e nós conseguimos, claro, não é um mérito só da oposição, mas as articulações que fizemos, mais o racha entre o novo Centrão e o velho Centrão, que não fosse votado hoje, agora não é mais uma medida provisória, é um projeto de lei, que a gente chama do projeto de lei da grilagem, né, cujo autor é o Zé Silva, tiramos de pauta também. Então, a verdade é que essa divisão, que às vezes se dá entre eles, às vezes se dá entre nós, do campo da esquerda, tem permitido que pautas estruturantes e absolutamente negativas para o país não avancem. Isso não é sempre. É importante lembrar que a carteira verde e amarela, ela foi pesada, nós conseguimos enrolar muito. O importante é que a gente enrolou tanto que faltava poucos dias para que ela caísse, e no Senado, felizmente, a nossa companheirada do Senado também, com uma boa articulação, derrubou. Então, esses três grupos lá dentro têm permitido que a gente faça algumas negociações e que a gente consiga, com isso, avançar em projetos importantes. Por exemplo, amanhã está previsto, a vida na Câmara não é tão simples, previsto é uma coisa, acontecer é outra. Mas nós vamos votar o projeto de lei dos indígenas, que boa parte é um pacote de projetos. A cabeça desses projetos é a deputada Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, mas ali tem de muitos companheiros e companheiras do PT, do PSOL, do PCdoB, e a relatora vai ser a deputada Joênia, a primeira indígena, né, mulher, que é deputada federal do Rede, e ela vai ser a relatora. Deve entrar amanhã também a pauta das mulheres. Então, vários projetos apensados, cujo projeto de cabeça também é da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, e com uma relatoria do PSB, tenho também o projeto onde está presente da deputada Fernanda, do PSOL, do Reginaldo, que é do PT de Minas Gerais. Então, nós estamos conseguindo avançar em muitos projetos que eu julgo bastante progressistas, a maioria deles é do Partido dos Trabalhadores, e com isso a gente tem conseguido um avanço. Eu quero até, para encerrar aqui essa primeira intervenção, dizer que nós, a bancada do Partido dos Trabalhadores, somos, como você já disse, a maior bancada da Câmara dos Deputados, somos em 54 parlamentares, de um total de 513, um pouco mais de 10%, mas nós representamos 26% de todos os projetos apresentados na Câmara neste período. Os nossos projetos são riquíssimos. Quem está nos assistindo, nos ouvindo, está à disposição no site da bancada, um pequeno livreto com todos os projetos, boa parte deles aprovados, uma boa parte, outra parte ainda estamos brigando para ser aprovados, mas nós temos conseguido mostrar uma capacidade, que aí não é o mérito do líder, lógico, mas é o mérito do conjunto da bancada, que é de extremo compromisso com os vários setores da sociedade. E, por fim, nós temos uma vantagem. Nossos 54 deputados e deputadas têm especialidade nas várias áreas, do campo agrário, do campo da educação, de tudo que você imaginar da luta do povo brasileiro. Então, os projetos são muito profundos, muito sérios, e graças às suas qualidades, a gente consegue um bom índice de aprovação. Isso aí demonstra claramente a diferença de um deputado de uma bancada de um partido sério como o nosso, diferentemente de um deputado como foi o Jair Bolsonaro, que ficou 28 anos na Câmara dos Deputados, não conseguiu aprovar um projeto, nunca presidiu uma comissão, quer dizer, era um deputado completamente inepto e inapto, né, que está se mostrando completamente com inaptidão para o cargo que está ocupando. Eu queria agora, Gleisi, que você falasse, depois, sobre
TSE, hoje, a Rosa Weber falou sobre a presença, a participação das mulheres nas direções partidárias. Você demonstrasse como o nosso partido está avançado. Quer dizer, nós defendíamos e sempre defendemos o financiamento público das campanhas políticas. Demorou anos e anos e anos para que isso fosse apresentado. Aí, passou-se um tempo, nós trabalhamos para que as mulheres tivessem um percentual maior no parlamento e nas candidaturas. E agora, nas direções partidárias. Eu queria que você falasse um pouco isso, porque o nosso partido é o partido mais avançado de todos e é o partido que mais trabalhou e trabalha a questão feminina no nosso país, que é uma das bandeiras mais importantes da esquerda e dos setores populares. É isso aí. Não, saudar aqui o Enio e toda a nossa bancada pelo trabalho que está sendo feito, pela produção de projetos, de intervenção. Dá um orgulho muito grande fazer parte dessa bancada do PT. Eu, como deputada federal, tenho esse orgulho. E agradecer também à Fundação Perseu Abramo, aos NAPs, os núcleos de apoio de avaliação de políticas públicas, que sempre interagem com a bancada, com os nossos deputados, ajudando sempre a gente a ter orientação técnica nos projetos. Então, a produção do PT no Congresso Nacional, ela é muito boa e de grande qualidade, né? Não é por outra razão que muitos projetos são aprovados, às vezes não literalmente do PT, porque o pessoal não gosta de dar para a gente a primazia, aí pega os nossos projetos, faz uma redação um pouco diferente e aprova um parecido. Mas, enfim, a gente tem que se orgulhar por estar ajudando o Brasil e defendendo o povo brasileiro, independente de quem esteja no governo, né? Porque eu acho que se tivesse uma posição oportunista, a gente ficaria quieto vendo o circo pegar fogo, porque essa é a realidade com um governo tão irresponsável como esse. Mas a gente tem procurado ajudar e a produzir para que tenha a proteção do povo brasileiro. E em relação às mulheres, eu vi que a Rosa Weber se pronunciou, parece-me que até estão querendo fazer um financiamento diferenciado para os partidos que tiverem mais mulheres na direção, para incentivar, né, porque a lógica da política ainda é muito masculina, não é só machista, ela é masculina também, de códigos, de forma de atuar, mas o PT, ainda bem, está na frente nisso. Hoje nós já temos a metade das nossas direções, direção nacional, estaduais e municipais, composta por mulheres. É uma obrigação estatutária, que o PT entende que se 50% da sua população não estiver representada na política, nos cargos de comando, de direção, de decisão política do país, nós não teremos uma democracia efetiva. A democracia vai ficar capenga. Então, nós precisamos que essa metade da população seja representada, e temos que começar isso pelas nossas instâncias. Se queremos ter no parlamento, se queremos ter nos governos a representação das mulheres, temos que ter no partido. E eu fico muito orgulhosa porque hoje o PT, além de ser o maior partido do Brasil, né, o maior partido de esquerda da América Latina, tem uma presidenta que é mulher, né, e eu só cheguei a ser presidenta porque o PT ousou na questão das cotas, de fazer esse debate interno e essa discussão, senão dificilmente nós teríamos uma presidenta mulher num partido da envergadura do PT, que é grande, né, e além de ter os 50% de mulheres na direção nacional, nós temos mulheres nos principais cargos. A Secretaria de Finanças e Planejamento do PT está com uma mulher, a companheira Gleide. A Secretaria de Organização do PT, que mexe com toda a parte organizativa do partido, está com uma mulher, a companheira Sônia. É uma mulher negra, né, do Nordeste. A Secretaria de Formação, que é uma secretaria importante, está com uma mulher, a companheira Maria do Rosário, nossa colega da Câmara. É a companheira a Secretaria de Movimentos Populares, né, que lida com a relação com os movimentos sociais que nós temos, está com uma mulher negra da Bahia, né, a companheira Vera Lúcia, Lucinha. Então, eu fico muito feliz de que a gente possa reproduzir no PT, nas suas instâncias, na sua direção, aquilo que sempre foi nossa bandeira de luta. Claro que ainda temos coisas para melhorar, para avançar, mas eu acho que o PT dá, sim, o exemplo para as outras legendas partidárias e para a sociedade brasileira. E nós temos um projeto que foi implantado a partir de 2017, que a gente assumiu a presidência do PT, que se chama Elas por Elas,
junto com a companheira Anne, que é a nossa secretária de Mulheres, faz um belíssimo trabalho, que é focado para formação, capacitação, né, e estruturação da participação da mulher na política. Então, tem curso de comunicação, tem curso sobre prestação de contas de mandato, agora com curso e na jornada junto com a Formação Nacional para preparar as nossas mulheres para ser candidatas, ajudar as mulheres a fazer o orçamento de campanha. É um projeto voltado para fazer com que as mulheres efetivamente participem da vida política e do processo decisório do partido. Então, eu fico muito orgulhosa de estar à frente desse partido e ter tantas ações que realmente são feitas para emancipar as mulheres, empoderar as mulheres nesse processo. Muito, além disso, nós também somos o único para o país que tem uma cota étnico-racial, indígenas, para negros, negras, quer dizer, nós também demonstramos que nós estamos bem avançados do que é essa realidade brasileira aí, histórica. E a maior bancada, viu, Albertinho, a maior bancada de mulheres na Câmara, proporcionalmente falando, é do PT. Nós temos 10 deputadas, queremos crescer, temos várias deputadas estaduais, vereadoras, então acho que a gente, com esse projeto Elas por Elas e com esse incentivo que o partido está fazendo com as mulheres, não tenho dúvidas que nós vamos ter muitas vereadoras eleitas agora em 2020. Hoje mesmo eu estava vendo agora na rede que teve uma reunião em São Paulo só de jovens negras candidatas a vereadoras pelo partido, quer dizer, um avanço tremendo perto dessa realidade trágica que a gente vive aí desde do nosso descobrimento. Eu queria agora que o Enio e depois você também falasse, porque hoje o Paulo Guedes andou dizendo aí na mídia que se estender o auxílio emergencial será por R$200. Eu queria saber como é que vai ser essa luta dentro da Câmara e se a gente vai conseguir barrar essa aberração dele e do Bolsonaro, porque isso aí não vem só da cabeça dele, isso aí deve ser da cabeça dele e do Bolsonaro. E eu sei que você e o Enio e o partido como um todo estão trabalhando na perspectiva de estender esse auxílio emergencial de R$600, pelo menos até o final do ano, para que as pessoas tenham alguma renda para poder sair dessa pandemia, não ficar o Deus dará, como parece que é esse projeto aí de Paulo Guedes e Bolsonaro. Queria que vocês dois falassem um pouco sobre isso, como é que vai ser esse enfrentamento na Câmara até a manter. Nós tínhamos que começar a dividir em duas partes a sua pergunta, Albertinho. A primeira sobre qual é a característica do Paulo Guedes como economista. Ele é um ultraliberal. Para ele, não importa a crise da pandemia, para ele funciona o seguinte: o Estado só pode gastar o que arrecada. Se possível, o Estado tem que gastar menos, gastar é uma palavra equivocada, é investir. Investir menos do que arrecada para ter um excedente, para o excedente ficar de bem com o mercado financeiro. Isso em épocas normais, essa época de gerar superávit, de privatizar, de Estado mínimo, essa tese já é uma tese ultrapassada na prática, no mundo, em épocas normais. Em épocas de pandemia, então é inexistente esse debate. O debate fiscalista, que nós chamamos do equilíbrio fiscal, ele não existe, mesmo em países como os Estados Unidos. Você acha que o Trump está preocupado com o equilíbrio fiscal? Está nada, ele está rodando a maquininha, fazendo dinheiro e garantindo lá a vida do povo, apesar de todos os seus equívocos. O Boris Johnson, ele também foi contaminado, ele colocou a importância da saúde pública, né? Ele deixou isso muito específico, ele disse a todos, fui salvo pela saúde pública. Ele também está rodando a maquininha, o Macron na França. Se nós pegarmos aqui do lado, a Argentina, o Paraguai está fazendo o quê? Não estão preocupados com o fiscal, estão preocupados com a vida. É que, na verdade, tem um debate a ser feito aqui, claramente, com os nossos internautas. A economia está para a vida, não a vida para a economia. E isso, mesmo os liberais entendem isso. Somente uma pessoa inepta e inapta, como disse você, Albertinho, para ter uma postura diferente. E o Paulo Guedes, na mesma linha. Até porque o Paulo Guedes está mais preocupado
com o mercado financeiro, com a relação com os especuladores, do que, de fato, com o país. Portanto, essa renda de R$600, ela não causa nenhum impacto gigantesco nas contas, porque, nesse momento, não tem o equilíbrio das contas. Eu quero dizer a quem está nos assistindo que, quando nós aprovamos o orçamento de guerra, foi exatamente para romper esse discurso. Porque, veja só, tem hoje a emenda constitucional 95, que não permite gastar lá acima da inflação, tem os limites constitucionais, tem a lei de responsabilidade fiscal, que todas essas leis, elas prendem os investimentos do Estado brasileiro à receita. Quando você cria um orçamento de guerra, não tem receita, só tem despesa. Portanto, não tem limite. Então, com o orçamento de guerra, está estourado qualquer preocupação com limite constitucional em qualquer área que seja. Qualquer área. Bom, esse foi um avanço do parlamento. Nós fizemos isso. Então, não tem que se preocupar com o fiscalismo. Dentro desse cenário, é que mesmo parlamentares e mesmo economistas da direita, temos visto economistas ligados ao Democratas, ao PSDB, com o mesmo discurso que nós da esquerda sempre tivemos. Qual é? Esse não é momento de se preocupar com o equilíbrio. Vamos fazer dinheiro. Esse negócio de a relação dívida-PIB, qual a relação da dívida PIB com dos Estados Unidos? É 5 vezes maior do que a nossa. Portanto, no momento de recessão, a solução é fazer dinheiro, dar condições de consumo, fazer a população ter qualidade de vida, sobreviver bem, garantir o mínimo de equilíbrio da economia, que sozinho a economia cresce. A nossa solução, em momentos de crise não tão grande como essa, foi aplicada pelo presidente Lula e foi muito bem sucedida. Foi aplicada em outras etapas da história da humanidade, dentro do capitalismo, e também foi muito bem sucedida. É o Estado intervindo na vida das pessoas. Isso dá certo. Isso garante que a curva da crise da economia seja mais atenuada e a vida das pessoas melhor. Nesse sentido, você, R$600 até o final do ano, ou mais. Afinal, o Partido dos Trabalhadores tem a bandeira da renda mínima, cujo porta-bandeiras, Eduardo Matarazzo Suplicy, né, desde quando eu me conheço por gente, a renda mínima cidadã, ela é uma bandeira do Partido dos Trabalhadores, e R$600 nós temos condições, sim, de bancar, inclusive 1 ano após o fim da pandemia, que esse que era o correto. Porque quando acabar a pandemia, a economia vai estar sucateada, micros e pequenas empresas com grande dificuldade de sobrevivência, e serão esses R$600, a garantia de consumo das famílias, que vão fazer a economia voltar a girar e a vida do povo a melhorar. Por isso, não há problema nenhum em manter. Dá 40 bi, disseram, se fosse prorrogar um pouco mais. Gente, desculpe o termo chucro, mas 40 bi é dinheiro de pinga para um orçamento como o do nosso país. E 40 bi, ou se fosse 100, 200 bi, não tem problema, porque se você alonga o perfil da dívida, você alonga ao longo do tempo, não tem problema nenhum. O que nós já pagamos de juros ao mercado financeiro, vamos pegar, por exemplo, a nossa dívida interna, né? Claro que tem que tomar cuidado que a dívida interna são poupadores, são pessoas simples, não estou falando aqui de não pagar, mas pegar essa dívida de curto prazo e alonga, paga um pouquinho de juros e alonga, pronto. Só de você alongar o perfil da dívida, já sobra recursos para garantir a vida da população e, em breve, ela recuperar-se. Agora, dentro da Câmara, é possível passar um projeto? Olhem, eu não sou otimista. Por profissão, não sou otimista. Tem alguma chance, sim. Porque o que determina o comportamento da Câmara é o movimento social, é a demanda social. E não vai dar, quando chegar o mês que vem, que é o 3º mês, e a população está muito mal recebendo, a crise, graças a Bolsonaro, continuando enorme como está, a própria Câmara vai dizer o seguinte: ou nós damos esse recurso para o povo, ou o povo vai morrer de fome, ou esse povo vai saquear, vai invadir o supermercado. Óbvio, não tem o que comer. Por isso, eu entendo que, infelizmente, a crise vai ser tão profunda que vai acabar forçando que esse projeto seja aprovado nos R$600. É imoral falar em reduzir esse valor. Valor pequeno, a bandeira do PT era 1.045, que era o salário mínimo. Falar em reduzimos, porque era uma construção de um acordo, o que era possível ser aprovado. Agora, reduzir, não há espaço de negociação para isso, e tenho certeza que o próprio Centrão vai querer ficar de bem
com o Bolsonaro. Ele sempre quer ficar de bem com quem lhe dá o emprego, mas ele não é besta e vai ouvir as ruas. E entre Bolsonaro e quem os elege, eu não tenho dúvida, ficarão com quem pode elegê-los. Por isso, eu estou confiante que esse debate será aprofundado e, em breve, daqui a uns 30 dias, será pauta dentro da Câmara dos Deputados. Obrigado, Enio. Eu estou vendo que o nosso companheiro Rogério voltou aí no Senado. Eu queria também que ele desse eu queria fazer duas indagações a ele. Primeiro, também essa questão dos R$600 até o final do ano no Senado. E depois, Rogério, aproveitar que você é médico e da área da saúde, foi secretário de saúde em Sergipe, você tem bastante experiência nessa área. Você acredita que o SUS, que nós vamos sair dessa crise, quer dizer, se não fosse o SUS, que é uma criação das forças populares, da reforma sanitária, dos petistas, da esquerda brasileira, se não fosse o SUS, nós estaríamos numa situação mais desesperadora que estamos. Você acredita que a gente vai sair desse processo com o SUS mais fortalecido? Hoje eu vi que, na pesquisa que eu tive acesso hoje, 89% da população brasileira diz que nós só estamos conseguindo segurar essa carga do coronavírus por causa da luta dos profissionais de saúde e, principalmente, do sistema de saúde público. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O seu microfone está desligado, senador Rogério. Parece que você não está ouvindo. Estou ouvindo, sim. Eu só não estava podendo falar porque o microfone está desligado. Primeiro, o SUS é uma conquista da cidadania do povo brasileiro. Eu costumo dizer que a Constituição de 88, ela definiu o que é a cidadania brasileira, e a cidadania brasileira é definida pelos direitos que nós incorporamos com a Constituição de 88, o direito à previdência, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, o direito à dignidade, o direito ao transporte público. Isso vai definindo o que é a cidadania de um povo e de um país. Infelizmente, o Sistema Único de Saúde e a saúde pública como um direito não virou um valor fundamental, fundante da nossa sociedade. Este momento, a gente está vendo, e a sociedade está vendo, o papel que o SUS tem, e espero que a gente consiga, debatendo, porque, como diz um grande professor que eu tive, o professor Mário Testa, professor de saúde pública argentino, um abraço para o presidente Fernando da Argentina, ele dizia o seguinte, que o saber fazer na ciência humana é só um instrumento de disputa ideológica. O saber fazer das ciências naturais tem valor de uso e valor de troca igual. Em outras palavras, o SUS, que é uma construção científica, acadêmica, que mostra como a gente pode redistribuir riqueza, garantir acesso a todos, foi um instrumento colocado na Constituição e a gente tem disputado isso há 32 anos, desde 88, e agora a sociedade como um todo começa a ver a importância do sistema público para atender essa calamidade sanitária, essa emergência sanitária universal que é provocada pela Covid-19. Eu imagino que não só o SUS, como o papel do Estado, deve ser revisto a partir de tudo que nós estamos vivendo. A nossa indústria, a gente está vendo aí o quão fragilizado nós estamos por termos transferido para outros países a produção de bens, de produtos industriais que poderíamos produzir naturalmente aqui, que tem mercado consumidor, assim como o SUS, assim como a nossa Previdência, o nosso sistema de proteção social, que era um dos mais bem estruturados do mundo, que sofreu um ataque frontal por este governo, que pratica a necropolítica, né, que fez a medida provisória do pente fino, que, na verdade, foi para humilhar as pessoas deficientes, as pessoas com doenças adquiridas ao longo da vida. Ou seja, nós temos que, e o PT tem um papel importante de definir um projeto de reconstrução do Estado brasileiro, de reconstrução do país,
eu acho que a gente tem um desafio enorme e inclui aí o nosso Sistema Único de Saúde, o financiamento do nosso sistema. A gente precisa repensar e remover da Constituição essa emenda 95, que estabelece um teto de gastos. A gente tem um conjunto de tarefas para a reconstrução do Brasil. Assim como não é possível o crescimento econômico, não é possível a gente diminuir as diferenças regionais, as desigualdades regionais, as desigualdades sociais, sem um Estado forte, sem um Estado presente na vida dos brasileiros. Então, nós, petistas, temos um desafio, olhar para frente, olhar e construir uma proposta que convença os brasileiros, de uma maneira geral, de que é preciso reconstruir o país, reconstruir o papel do Estado. Isso não quer dizer que o Estado está diretamente vinculado à produção deste ou daquele serviço. Não é isso. É ter um papel muito mais redistributivo. A gente precisa repensar isso. E vamos viver um tempo em que a inteligência artificial vai estar intensamente no processo produtivo. Como é que as pessoas vão viver? Como é que nós vamos garantir a subsistência das famílias, da população? Como é que nós vamos garantir o mercado interno se não tem renda, se não tem gente no mercado consumidor? Então, o PT é um partido que tem um papel relevante na vida dos brasileiros. A gente precisa... Quem é petista sabe do papel que o PT tem, mas a gente precisa convencer muitas pessoas que se afastaram do PT, a gente precisa trazer de volta muitos petistas em torno de um projeto de reconstrução do Estado, de reconstrução da sociedade brasileira, em torno da solidariedade, da empatia, do humanismo. Nós precisamos reconstruir o Brasil e o PT não vai ser só ele, né? A gente não pode puxar para nós só essa responsabilidade, mas nós temos um papel na reconstrução de um país que possa fazer com que o Estado redistribua a riqueza, que o Estado diminua as desigualdades sociais, as desigualdades regionais, e a gente tem um Estado, de fato, presente, acolhedor, protetor, que cuide das pessoas. Esse é um desafio que está dado para o Partido dos Trabalhadores, está dado para todos aqueles que acreditam num projeto civilizatório, que acredita na defesa da vida, na inclusão pelo direito, na inclusão pela renda. O PT foi o partido que mais incluiu pela renda, com o aumento do salário mínimo, um partido que investiu na Luz para Todos, no Minha Casa Minha Vida, na bancarização da população, que teve uma relação internacional que ajudou a constituir o G20, que sextuplicou a nossa exportação, saímos de 60 bilhões de dólares por ano para 240 bilhões de dólares, criamos uma reserva cambial extraordinária que este governo está queimando de forma desordenada. Este partido tem uma contribuição e eu espero que a sociedade brasileira possa nos ver como uma esperança, como um partido e uma força que pode ajudar. Nós não podemos querer, nós não somos os salvadores da pátria como ninguém é salvador da pátria. Nós somos uma força que tem muita energia, que tem muito compromisso social, que tem compromisso com uma equação de governo que cabe todos os brasileiros, que cabe os empreendedores individuais, que cabe os microempresários, os pequenos empresários, os médios, os grandes, os trabalhadores, os invisíveis, os gays, os pretos, toda a sociedade, os periféricos, todo mundo precisa estar numa equação de governo. O PT já fez isso e o PT tem a sua contribuição a dar. E o que a gente espera neste momento é que as pessoas olhem para o PT pelo que o PT já fez, mas não pelo que disseram do PT. A gente está vendo aí que houve uma trama terrível para tentar tirar o PT para que eles pudessem avançar numa agenda que produz desigualdade, que produz concentração de riqueza, que produz um estado de uma situação na sociedade que é uma situação indesejável em qualquer lugar do mundo. Então, o PT tem um lugar na construção, na reconstrução do Brasil, e temos uma presidente, temos
ex-presidente Lula, presidente Dilma. Nós temos um líder universalmente respeitado, nós temos um legado que precisa ser observado, mas, óbvio, os desafios são novos, o momento é outro, e a gente também precisa se renovar, mas a nossa história, a nossa acumulação nos dá a condição de contribuir com um projeto de reconstrução do Brasil e reconstrução do Estado e reconstrução de uma vida mais solidária, de um país mais solidário, mais igual, menos desigual, de mais justiça social. Obrigado, Rogério. Nós estamos caminhando para o final, porque nós temos um horário apertado, por conta também dos nossos parceiros, que têm uma programação vasta. Eu queria que, caminhando para o encerramento, que a nossa presidenta ela falasse um pouco sobre o plano, a proposta de plano que a executiva do partido aprovou essa semana, e que também você fizesse uma mensagem, Gleisi, para a nossa militância, para os nossos simpatizantes, os amigos do PT, que estão aí na luta, sofrendo com esse desgoverno Bolsonaro, alguns até caminhando para o desespero, mas que esperam que do nosso partido, da nossa liderança, de você, do Enio, do Rogério, do Haddad, da Dilma, do Lula, uma palavra de firmeza, que eles possam atravessar esse período difícil, mantendo viva a chama do nosso partido e do nosso legado. Cantalino, antes da Gleisi falar, a chama da vida, né? Cantalice, Gleisi, nós precisamos manter a chama da vida, da civilidade, da evolução, e eu acho que o PT tem uma contribuição muito nobre, muito verdadeira a dar ao Brasil. Isso mesmo, Rogério, o PT está ligado à vida desde que foi fundado. Nascemos, constituímos para defender a vida do povo brasileiro, do povo mais pobre, para que esse povo tivesse direito à dignidade, à cidadania. E foi isso que fizemos nos nossos governos e é por isso que lutamos nos nossos mandatos. Então, a nossa palavra é de esperança, que as coisas podem parecer difíceis, mas elas nunca foram fáceis para quem lutou. Não foram fáceis para nós, na militância do PT, nem para o povo brasileiro, que teve que atravessar 500 anos, né, de um sistema e de regimes que excluíam a maioria. E nós chegamos até aqui, lutando para ter direitos. Vivemos uma das piores crises do nosso país, mas estamos firmes aqui, tentando contribuir para fazer essa travessia. E o PT é isso, é um partido nascido da vontade popular, nascido da luta e que vai estar sempre ao lado do povo brasileiro. Essa é a nossa palavra de esperança, para o povo e para a nossa militância. E dizer que agora, depois dessa produção que nós tivemos, emergencial para o enfrentamento da crise do coronavírus, nós estamos fazendo um plano de recuperação, né, de reconstrução do Brasil. E contamos com isso, com a Fundação Perseu Abramo para nos ajudar, com um centro de altos estudos que está sendo criado para isso, para que a gente possa, em atravessando o pior dessa crise, dizer para o Brasil como que nós vemos a sua reconstrução. Qual é o projeto de economia que nós queremos para o país? Não é esse neoliberal que está aí. Como disse o Rogério, o Enio, desse nós queremos pular fora. E, aliás, toda a crise oferece uma oportunidade. O presidente Lula hoje foi muito criticado por uma frase que ele foi mal formulada, ele reconheceu e pediu desculpas, mas o que ele queria dizer, na sua simplicidade, era que essa crise trazia a oportunidade de a gente melhorar o sistema que nós temos hoje de políticas públicas para o povo brasileiro, de fortalecer o Estado. Nem tudo pode ser resolvido pelo mercado. Aliás, os grandes problemas das pessoas, da população, não pode ser resolvida pelo mercado. Precisa da mão forte do Estado, precisa do Sistema Único de Saúde, no caso da saúde, precisa do sistema da educação, o sistema público. Então, é isso, nós precisamos fortalecer o papel do Estado, dizer que um outro projeto de desenvolvimento e de país é possível, como nós começamos a construir, que uma outra economia é possível. E é esse projeto que nós estamos chamando um projeto de reconstrução do Brasil, e que nós queremos oferecer à sociedade brasileira e chamar todos aqueles que concordam com isso a somar esforços e apresentar um projeto que una o país em torno da esperança e da construção de outros dias, né? Dias que sejam melhores para o nosso povo e da proteção da maioria do povo brasileiro. Obrigada, Albertinho, obrigada a todos que nos assistiram nessa live, o pessoal que está junto acompanhando a gente na luta, obrigada, Enio, obrigada, Rogério,
E nos encontramos amanhã, lá no Congresso Nacional. Eu queria agradecer, em nome da Fundação Perseu Abramo, ao nosso líder Enio Verri, ao nosso líder Rogério Carvalho, à nossa presidenta Gleisi, dizer que nós estamos com audiência altíssima, tem várias páginas transmitindo, páginas de vários, do Brasil inteiro, além dos nossos parceiros tradicionais, dizer que foi muito elucidativo esse debate. Eu acho que o nosso partido cresce nisso aí, a gente prestando conta, falando, interagindo com o nosso pessoal e com o povo brasileiro. Por isso é que nós ganhamos 4 eleições seguidas, tiraram uma nossa na mão grande, quer dizer, tiraram a nossa presidenta Dilma no golpe e roubaram a eleição de 2018. Mas o PT continua firme e forte e vamos à frente. Muito obrigado, Gleisi, muito obrigado, Enio, muito obrigado, Rogério. Vamos adiante. Vamos lá. Tchau.